aqui era o varandim. Essa varanda já é do século XX, então dos anos 20. Então, é o concreto, quando surgiu o concreto. Comigo e a baronesa era o varandim, era uma varandinha estreitinha, 1,5 m, toda em madeira, dessa coluna até aquela coluna, com uma escadaria de madeira também para cada lado, corrimão de madeira, tudo em madeira. E eu tinha, então, daqui a visão em baronesa, nós tínhamos essa visão. Terreiros de café, hoje são apartamentos da Alacém, mas foi o local da antiga senzala. Lateral direita, esses apartamentos da Ala 200, ficava o tronco, pomares, galinheiros, hortas, chiqueiros. E lateral esquerda da piscina ficava ferraria, estrebaria, curral e armazém. Esse era o quadrilátero funcional. Então, de qualquer ponto da Casa Grande, nós tínhamos visão de toda a fazenda. E aí, o café então começava a ser colhido no final do mês de maio. Os 300 escravos saíam para os ventos de café, começavam pela varrição, que era recolher todo o café do chão. Depois vinha então a derriça, que era puxar todo o café que estivesse nos galhos, desde o maduro, verde de vez. Punha esse café nas peneiras de taboa, esfregava as mãos para sair a casquinha e faziam a abanação, que era jogar o café pro alto para sair a sujeira. Aí eles punham então nos cestos que estavam nos lombos das mulas, conduziam as mulas até aqui em frente e esse café era jogado nos tanques de lavagem. Então aí, o café quando era jogado, o grão de primeira qualidade era o grão cereja, era o maduro, ele é mais leve em maior quantidade, então ele boia. Nós recolhíamos e esticávamos nesse terreiro grande. O café que é profundo era o verde de vez, era mais pesado, ficava no fundo, nós esticávamos no terreiro de baixo. Levava em torno de 10 dias para secar. E os escravos, no final do dia, faziam os montes, cobriam com um tipo de uma lona da época. No dia seguinte, de manhã cedinho, esticavam novamente aquele café com aqueles rolos. E aí, gente, a primeira fábrica do Brasil foi uma fábrica de sacos. E era para nós embalarmos o café. Toda a parte de baixo da Casa Grande, ponta a ponta, eram tulhas, onde o café era entulhado para esperar as outras fazendas que entravam aqui com as suas caravanas para levar o meu café junto. Então nós viajávamos em caravanas para o Rio de Janeiro, porque na descida da Serra das Araras havia os saques. Matavam feitores, escravos, e chegava no Rio de Janeiro a metade do café que o Vale mandava para Corte. Então, em 1864, com o nosso dinheiro dos barões de café, nós inauguramos a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Levou o nome de Dom Pedro, mas o dinheiro foi todo nosso. Desde a compra dos trilhos, a mão de obra, a compra da locomotiva na Inglaterra, os vagões e tudo mais. Levou o nome de Dom Pedro. A exigência que nós fizemos foi que passassem sempre próximos da fazenda para nós embarcarmos no café. E aquelas lanternas que tem aqui na descida para a recepção, aquilo nós punhamos um óleo, acendíamos quando era um embarque à noite e fazíamos o sinal no meio da linha. Tem uma lente vermelha, ela fazia o sinal para parar. A lente branca era só iluminação mesmo, né? Que era a gente andando pela linha. E então funcionava desse jeito. Aí o café passou então aí de trem para o Rio de Janeiro, entrava no porto do Rio, o navio atracava do lado do vagão, embarcava-se o café de primeira qualidade, que é o grão cereja para a Europa e Estados Unidos, e os grãos de segunda, o verde de vez, os comissários do café levavam para os armazéns onde era então vendido no Rio de Janeiro. Por isso que nós não servíamos então no chá imperial o café, porque era torrado o café de segunda que era consumido no Brasil. Então as fazendas cheiravam a café torrado. O diferencial era justamente o chocolate da Bahia e a erva mate do Paraguai. Então nós fugimos um pouco do café esse dia. E aí, o café então passou a chegar no Rio de Janeiro, que foi uma beleza. Agora, gente, nessa ocasião nós tivemos aqui 500 mil de escravos do Vale do Paraíba. Porque de São Paulo a Mogi das Cruzes era a plantação de gênero alimentício algodoal. De Mogi das Cruzes à Baixada Fluminense eram cafezais. Então a mão de obra cresceu enorme. Em 1822 houve a proibição do tráfico negreiro pela Inglaterra e eles patrulhavam mais. O grande interesse da Inglaterra em acabar com a escravidão. E
nós conseguimos comprar algum escravo ou outro em 2 portos clandestinos aqui no Sudeste. Porque os que vinham do Nordeste eram caríssimos. Tinha um código que nós falávamos assim, chegou um navio carregado de galinhas de Angola. Então, sabia-se que era um navio com negros angolanos que tinha atracado no porto clandestino de Porto de Galinhas. Por isso que vem esse nome. E eles eram caríssimos, então hipotecava-se fazenda para poder trazer esses escravos para cá. E outra prática que era proibida era o criatório dos escravos. Existem fazendas por lado, depois de conservatória, que vocês passam assim pela estrada, você a 200, 300 metros da sede, você conta 200 janelas. Você chega perto, essas janelas são ilusórias, são janelas pintadas na parede. E ali dentro era um criatório de escravos. E os fiscais do imperador vinham tanto para aferir o café colhido, desse na tulha, porque o título de barão era otorgado pelos senhores, entendeu? Pelo imperador. Ele mandava o fiscal aferir o café colhido, dava ok, ele dava o título nobiliário de barão. E cada um fazia sua homenagem, barão de Santa Maria, barão de Vista Alegre e por aí afora. Aí, esses escravos então faziam toda a colheita do café. E aí, gente, onde que eu parei? Nas casas, das janelas. Então, ali havia essas janelas que eram criatórias, então era uma prática proibida que eles tinham que esconder. E as pessoas faziam também olhavam para ver, iam fiscalizar os fiscais do rei vinham para tomar conta que era uma prática proibida o criatório de escravos. Tá? Mas o que fazia isso com as crianças? Quando eles atingiam a idade de 6, 7 anos, eles eram ousados na própria fazenda para fazer o trabalho de varrição, para pegar o café do chão, ou então vendidos para outras fazendas. Então, foi uma prática proibida, mas isso foi necessário por causa da quantidade de café que era colhido. Entendeu? Tinha que ter mão de obra grande. Tanto que o Brasil era conhecido por Portugal, na corte assim, o Brasil é o café e o café é o Vale do Paraíba. Então, tá? E agora nós vamos então lá para o salão onde a gente vai.